Olá, prezados alunos de alfabetização e letramento, professor Daniel Alexandre aqui. Até que enfim a gente conseguiu, né? Vamos ver como é que vai ser essa nossa experiência aqui, depois vocês vão me dando o feedback. Primeiro, pessoal, antes da gente começar, eu queria fazer uma breve revisão só para a gente saber de onde que a gente começou e onde que a gente parou. Na primeira aula eu fiz uma introdução com vocês e eu falei que a gente ia falar de algumas coisas, por exemplo, como casos em sala de aula, o bojo do aluno, que é aquela experiência que o aluno traz, os conceitos aprendidos na história de vida e seus pares, construtivismo, psicogênese, código falado, código escrito, comunicação e suas barreiras, alfabetização e letramento, principalmente, né, com a diferença de alfabetização, de letramento, o analfabetismo funcional, será que existe isso? O que é analfabetismo funcional? Compreensão e interpretação, currículo em movimento, BNCC, novos desafios do alfabetizador infantil e aprender brincando. Em relação à BNCC e o currículo em movimento, nós vamos deixar para fazer isso no final da nossa disciplina, depois que a gente vencer o conteúdo, se der certo essa experiência que eu estou tendo com vocês aqui agora, a gente vence o nosso conteúdo, então toda semana a gente vai falando um pouquinho de cada aula e aí a gente vai trabalhar com esses documentos oficiais e vamos trabalhar também com os planos de aula. Aproveitando, deixa eu falar algo para vocês em relação aos nossos trabalhos. Tenham paciência, tá? Então, por enquanto, os trabalhos eles estão suspensos. Vamos ver o que a faculdade diz, o que vai acontecer aí com o governo, tudo isso que está acontecendo com a gente, mas por enquanto eu não vou pedir nenhum trabalho para vocês. A princípio eu tinha falado que os trabalhos seriam feitos em casa, cada aluno faria o seu trabalho em casa, então usaria o que tinha em casa para fazer, mas eu fiquei um pouco preocupado de isso não dar muito certo, entendeu? De na verdade eu causar um desconforto para vocês. Então vamos fazer o seguinte, a gente vai tentando trabalhar com o que a gente tem aqui, e aí, à medida eu vou passando algumas atividades, algumas pesquisas, e aí, se der certo, a gente faz o nosso trabalho, tá bom? Então vamos lá, vamos continuar aqui na nossa aula. Então, alfabetização e letramento. Eu falei para vocês sobre as barreiras da comunicação. E quando eu falei de barreiras da comunicação, eu falei que nós temos todo o processo de comunicação. A gente tem emissor, mensagem e receptor. E muito se diz que existe muito ruído na comunicação, mas as barreiras da comunicação são três. O primeiro delas que eu passei para vocês foi bloqueio. Bloqueio é quando o emissor fala alguma coisa e o receptor fica ali, ó, na dúvida. Se você prestar atenção, ele está ali na dúvida. Tem um errinho ali, porque na hora desconfigurou aqui, caiu o R, mas é receptor, não é receptor, tá? Então, bloqueio. O emissor manda a mensagem não chega. E aí o outro nós temos é a filtragem. A filtragem é quando a mensagem chega incompleto. Por exemplo, volte com leite. A pessoa só entendeu volte. Então alguma coisa aconteceu que a mensagem não chegou de forma completa. E no ruído, o que acontece é que o emissor fala alguma coisa e o receptor entende outra totalmente diferente. Isso é muito complicado. Como é que eu resolvo isso? Eu resolvo isso por meio do feedback. O que é feedback? Feedback é retorno. Então eu tenho que saber se o meu interlocutor, se a pessoa que está me ouvindo, ela realmente entendeu o que eu quis falar. Então feedback é quando eu peço que a pessoa me dê um retorno. Por exemplo, ficou claro, meu amigo? Tem alguma coisa que eu não expliquei direito? Você gostaria de fazer alguma pergunta para que tudo fique bem certinho? Então nós temos aí filtragem, bloqueio e ruído. E dentro desse processo de comunicação, nós falamos que existem uns códigos, que o código tanto pode ser falado, como pode ser escrito, como pode ser o código não verbal. E aí eu falei para vocês de um conhecimento que está bem latente nesses últimos dias, né? Eu estou terminando a formação agora, que é a análise corporal, que você consegue entender a mente da pessoa só olhando para o formato do corpo dela, formato da cabeça, dos olhos, da boca, dos braços, do quadril, das pernas. Então você consegue compreender um pouco do perfil e como que aquela pessoa sente, como que aquela pessoa se expressa, o que é que aquela pessoa gosta, que é o que a gente chama de linguagem corporal. Então você vai encontrar muito isso, linguagem corporal, que a gente observa a expressão, a sensação e o formato. E aí dentro disso, a gente falou que para que o emissor consiga passar uma informação, ele tem que codificar. E ele vai codificar de alguma forma. Ou ele vai codificar escrevendo, ou ele vai codificar por meio de uma imagem, ou ele vai codificar por meio do corpo, não sei, ele vai codificar de alguma forma.
para que o receptor compreenda, ele tem que saber decodificar isso. Porque o que muito acontece é que o emissor passa uma mensagem e na cabeça dele o receptor está recebendo isso muito bem. Isso acontece muito em sala de aula, já falei isso para vocês. Que às vezes eu fico muito empolgado nas minhas explicações e eu vou contando história, e vou trazendo informação, e vou falando aquelas palavras que eu considero que são palavras bonitas, e às vezes eu olho para o aluno e o aluno está parado me olhando. Aí eu falo bem assim, gente, a impressão que eu tenho é que eu fiquei sozinho aqui e que vocês não entenderam nada. Aí os alunos falam, é exatamente isso, professor. Por quê? Porque eu não consegui me conectar com o aluno naquele momento. Então daí a importância de quem está falando saber codificar da maneira correta para que o interlocutor ou a pessoa que está ouvindo entenda da maneira mais clara possível. Como é que eu vou saber isso? Por meio do feedback. E dentro das nossas aulas, a gente começou a falar um pouquinho sobre essa ferramenta de feedback, que é uma ferramenta utilizada tanto para feedback, como também utilizada para autoconhecimento, que é a janela de Johari, ou janela Johari, que alguns falam Johari, eu prefiro falar Johari, pela junção dos nomes dos criadores. E aí nós temos aí 4 áreas. Todos nós temos 4 áreas. Áreas que são conhecidas pelos outros e áreas que são conhecidas apenas por nós e que são desconhecidas também pelos outros e que são desconhecidas pelos outros e também desconhecida por nós mesmos. A primeira aula que está ali em verdinho é a área oculta ou área secreta. Essa área oculta secreta é aquilo que eu faço, é aquilo que eu penso, só que ninguém sabe, só eu e Deus sabe, e a gente se resolve com isso aí, que a gente fala que são os nossos pensamentos, aquilo que a gente tem. Nós temos a área aberta, que é aquilo que eu sou. Você sabe que eu sei que eu sou e eu não tenho dificuldade de falar que eu sou dessa forma. Nós temos a área cega. Essa área que está em vermelho aí é a área perigosa, que é quando nós estamos tendo um comportamento que está sendo prejudicial para nós e às vezes prejudicial para o outro, prejudicial para o meio, e a gente não consegue enxergar isso, só que os outros estão enxergando. Ou porque a gente não quer enxergar, ou porque a gente está negando, ou porque realmente a gente não consegue enxergar, a gente não amadureceu para isso. Daí a importância da gente estar sempre trabalhando para diminuir a nossa área cega. E nós temos a nossa área desconhecida, que é essa área que está em azulzinho aí, que ninguém conhece, nem eu conheço, nem o outro conhece. Por exemplo, como eu já falei para vocês, por que eu sinto raiva de determinadas pessoas só de olhar para elas, sendo que elas nunca me fizeram nada. Às vezes essa pessoa, ela me remete a algum sentimento da minha história de vida, alguma expressão, alguma coisa que está no meu inconsciente. E isso também acontece em sala de aula com os alunos. Às vezes os alunos, eles vão transferir para os professores aquilo que eles passaram na casa deles. Então, às vezes, alguns bloqueios, alguns maus tratos, e aí transfere isso para a professora ou para o professor. E como é que trabalha isso? Trabalha isso por meio de ferramentas de autodesenvolvimento, ferramentas de autoconhecimento, psicoterapias. Então, cada ambiente vai ter a sua forma de trabalhar isso. Por que eu trouxe a janela de Johari mais uma vez para vocês? Porque quanto mais a gente trabalha a questão do feedback, melhores professores nós somos, melhores nós somos para os nossos alunos e a gente consegue entender e compreender as dificuldades de aprendizagem. E aí eu passei o exercício para vocês do menino que aprendeu a ver. Então, o menino que aprendeu a ver aí da autora, né? Ruth Rocha. E aí eu falei para vocês que a Ruth Rocha, ela completou 89 anos no dia 2 de março. E a primeira pergunta que eu fiz para vocês foi: o que João via quando ele olhava as letras? O que ele via? João, ele vivia espantado. Que mundo mais engraçado! Quanta coisa que há no mundo. Há coisas que a gente entende e há coisas que a gente não entende. Na frente das lojas, por exemplo, em cima dos prédios, nos cartazes, algumas figuras João entendia. Por exemplo, ele entendia flores, cigarros, meninas. Agora, outras coisas ele não entendia. Em cada rua e esquina, uma placa pequenina. João quis saber: o que é aquela placa, mãe? Todas as esquinas têm. A mãe respondeu: é o nome da rua, filho. João olhava e via uma porção de desenhos que para ele era assim. Percebe? Olha só como que era que ele via nas letras. Ele via isso aí. Então ele via alguns rabiscos para ele que não fazia nenhum sentido. Então, primeira pergunta: o que João via quando ele olhava
para as letras. Ele via rabiscos, ele via desenhos que não faziam nenhum sentido para ele. A próxima pergunta é: de acordo com a disciplina, por que João não entendia o que estava escrito? De acordo com a disciplina, é porque João ele não tinha aprendido codificar e nem decodificar. Então ele não tinha passado por esse processo de codificação nem de decodificação em relação às letras, em relação às palavras, em relação à linguagem escrita e à linguagem falada, que era escrita e lida, porque linguagem falada ele já aprendia, linguagem não verbal ele já tinha um certo conhecimento ali, mas em relação à linguagem escrita ele ainda não tinha aprendido codificar e decodificar. No processo de alfabetização, quais os nomes que são dados para a capacidade de ler e escrever? A gente já falou, então a questão 2 e a 3 é basicamente a mesma coisa, é codificar e decodificar. Na questão 4, o que João entendia e o que ele não entendia. E por que isso acontecia? Aí, lá naquela outra que a gente leu, fala: João entendia flores, João entendia meninos, João entendia o carrinho, João entendia a boneca, ele conseguia ver, ele entendia aquilo ali. Quando ele via alguma imagem que fazia parte da realidade dele, ele entendia. Já outras coisas ele não entendia, por exemplo, como alguns números, algumas letras, ele não compreendia aquilo ali. De acordo com o que a gente tem falado em sala de aula e de acordo com os conceitos de neurociência, a gente só aprende por meio da experiência. Como o João ele ainda não passou pelo processo de experiência com a linguagem, com os livros, com a leitura, com a escrita, logo ele não sabia. Então o que faltava para João, o que acontecia com ele, porque ele entendia determinadas coisas, é porque aquelas coisas ele já tinha passado por uma experiência. Então ele teve contato com aquelas ferramentas, ele teve contato com aqueles objetos, ele teve contato com aqueles brinquedos, logo ele compreendeu por meio das linguagens sociais que a mãe falava, que o pai falava, que os coleguinhas falavam, ele compreendia. Agora, como ele não teve contato com esse processo mais sistemático de escrita e linguagem escrita, logo ele não aprendeu, porque a gente só aprende por meio da experiência. E o que aconteceu com o João às 5? O que aconteceu com o João quando saiu da escola no primeiro dia? Vamos ver? O que você acha que aconteceu na mente dele? Vamos ler essa daqui, ó. Quando João saiu da escola, que surpresa! Na rua, nas placas, nos cartazes, estava pintado o desenho da professora, que a professora ensinou no primeiro dia de aula a letra A. Então, o que aconteceu com ele? Ele viu que alguma coisa tinha mudado. Ele teve experiência com o código, a professora treinou o código na mente dele, e quando ele saiu, ele percebeu que alguma coisa estava diferente. Então ele aprendeu o código. O que aconteceu quando o João saiu da escola no primeiro dia é que ele percebeu que alguma coisa diferente tinha acontecido com ele, e o que aconteceu foi que ele tinha aprendido um novo código, que no caso, a letra A. E na mente dele aconteceu esse processo de aprendizado. No 6, qual o comportamento ou característica que João teve que o ajudou no processo de alfabetização? João tinha uma característica bem peculiar. Olha aqui. Quando João chegou em casa, foi logo falar com o pai. Papai, o que está acontecendo? Cada vez que eu vou para a escola, pintam nas placas, nos livros, nos pacotes, nas paredes, as letras que estou aprendendo. E o pai do João explicou. Então o João ele tinha uma característica que é muito importante nesse processo, que é a característica da curiosidade. O Rubem Alves ele dizia que o professor ele tem que ser provocador de espantos. Ele não tem que dar nada pronto para o aluno. Ele tem que provocar o espanto, a surpresa e aproveitar a curiosidade do aluno. Então, porque João era curioso, ele ficava observando as coisas, observando, querendo saber, e quanto mais ele observava, quanto mais experiência ele tinha, mais ele aprendia. Então, o comportamento ou característica que o João tinha que ajudou no processo de alfabetização foi a curiosidade. Como o processo da professora foi eficaz? Vamos ver como o processo da professora foi eficaz. Olha só. E a professora ensinava D de doce, D de dado, D de dedo, e
D de dourado, e as crianças repetiam doce, dado, D de dourado. E não era só a repetição, a professora também mostrava. E essas imagens faziam parte do dia a dia das crianças. Como eu falei para vocês, que a gente ia trabalhar essa questão do bojo do aluno, aquilo que o aluno traz da sua experiência. E o Paulo Freire, que isso para a alfabetização é extremamente importante. Para a gente trabalhar com alfabetização, ele trabalhava muito com essa questão de alfabetização de jovens e adultos. Ele pegava o contexto de vida, o contexto social, o trabalho da pessoa ali e trazia palavras do contexto. Por exemplo, se ele vai alfabetizar uma senhora que faz vasos, ele vai trabalhar com o nome vaso, ele vai trabalhar com o nome argila, ele vai trabalhar com o nome barro e assim por diante. Se vai trabalhar com as quebradeiras de coco, ele vai trabalhar com o nome coco. E assim por diante, ou seja, vai trazer aquilo que faz parte da experiência de cada um aluno. E quando o João saiu da escola, já começou a procurar outras placas. Então, como o processo da professora foi eficaz, é porque ela repetia, os alunos repetiam e ela também mostrava. Então, era por meio da repetição e por meio da visão das imagens, que esse é um processo de alfabetização que era usado lá na época das cartilhas, na década de 80 até o iniciozinho ali da década de 90 ainda começou, ainda se usava, né? Agora não, agora depois com os outros processos, o processo de alfabetização ele mudou um pouquinho e a gente vai ver isso lá para frente, lá quando a gente vai falando das cartilhas, quando a gente vai falando desse novo modelo de alfabetização. No 8, explica o que você entende da frase abaixo no contexto do fazer pedagógico. Olha só, formou-se o nome que João já conhecia. Vamos ver aqui, ó. Até que chegou um dia que João olhou a placa da rua onde ele morava e lá estava, Rua do Sol. Reunindo aquelas letras, formou-se o nome que João já conhecia, Rua do Sol, e de repente João compreendeu. Gente, eu já sei ler. Então, explica o que você entende da frase abaixo no contexto do fazer pedagógico. Formou-se o nome que João já conhecia. É importante que o professor saiba trabalhar com aquilo que o aluno já tem. Você pode até querer escrever isso aí no seu caderno. É importante que o professor saiba trabalhar com aquilo que o aluno já tem. O contexto de vida dele, em qual contexto que ele está inserido. João, ele ficou surpreso porque ele sabia o que era a Rua do Sol. Se alguém perguntasse para ele, que rua é aquela que você mora? Ou que rua é aquela que você passa todo dia? Ele falava, é a Rua do Sol. Então, quando ele descobriu que aquele nome que estava ali era a Rua do Sol, ele ficou maravilhado e muito feliz. E isso fez com que ele tivesse uma aprendizagem significativa, que é aquilo que a gente aprende e a gente não esquece nunca mais. E o 9. Como você utilizaria esse livro em sala de aula ou com seus alunos no fundamental? Descreva um pequeno esboço de aula ou plano de aula. O que eu queria que vocês fizessem aqui? Eu queria que vocês contassem assim, como é que você trabalharia esse livro com o seu aluno no fundamental, principalmente no BIA, no bloco inicial de alfabetização, para os alunos ali que estão com 6, 7, 8 anos. Você poderia trabalhar com contação de histórias, pegando o livro e trabalhando a contação de história, contando quem era João, e aí depois você poderia fazer uma atividade perguntando para os seus alunos, em forma de debate, quais as características de João que eles achavam que eles tinham naquele momento. Ou o que eles tinham na casa deles, que eles achavam que era interessante, se eles já conheciam alguma letra, e aí você vai por meio de um debate. Depois você poderia fazer uma brincadeira ou fazer algum desenho, pedir para eles desenharem ali o que eles tinham, o que eles viram na rua, o que eles viram quando vão para a escola, sempre trabalhando esse processo. Me conta, quando você vem para a escola, o que você vê? Ah, eu vejo isso, com que letra que se escreve? E assim por diante. Então você poderia trabalhar dessa forma, e tem outras atividades que você pode trabalhar também. Eu só gostaria que você escrevesse um pequeno esboço de plano de aula. No final da nossa disciplina nós vamos aprender como fazer um plano de aula, tá? Se eu esquecer, vocês podem me cobrar. Mas esse pequeno esboço de aula seria o seguinte: objetivo: trabalhar o livro O Menino que Aprendeu a Ver para o processo de alfabetização e letramento. Esse seria o objetivo. Desenvolvimento: a professora lerá o livro para os alunos por meio de contação de histórias e encenação. E para reforço,
a professora vai promover um debate com os alunos. Então esse seria um pequeno esboço de plano de aula. Pessoal, vou parar por aqui, porque já ficou um pouquinho grande, e aí a gente grava outro, tá bom?